Olá, boa tarde. Isso aqui também é uma gravação de um vídeo para a conclusão da disciplina de Homilética 2 e é sobre um texto, sermão expositivo. E nesse sermão nós vamos falar um pouco sobre o poder de Jesus Cristo e como ele fazia, como ele manifestava suas ações segundo a vontade de Deus. Eu vou estar olhando aqui para o computador porque eu estou seguindo aqui o esboço. Então, nós temos como nosso tema Jesus faz todas as coisas que vê o Pai fazer. Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em João, capítulo 5, no verso 19. Olha que coisa interessante. Jesus lhes deu a resposta: eu lhe digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também o faz. Estou usando a NVI. Olha que coisa interessante. Querido, eu quero começar essa palavra dizendo que o Senhor, Ele conhece todas as suas necessidades. Quando a palavra de Deus diz que o Filho faz aquilo que vê o Pai fazer, é porque Deus conhece todas as nossas necessidades, Deus nos conhece e Ele sabe muito bem aquilo que a gente precisa. Creia, como está escrito aqui, creia no conhecimento de Deus sobre as questões da sua vida. Por que é interessante aqui essa passagem? Você lembra, vou fazer uma ilustração aqui. Lembra da passagem da mulher samaritana? Até então aquela mulher veio num sol, num momento mais ou menos ali no horário impróprio, incomum das mulheres tirar água do poço. E ela dá de cara com Jesus ali. Jesus pede para ela dar água e começa toda uma conversa sobre Jesus ser judeu, ela ser samaritana, pedir água. E Jesus começa a interrogar aquela mulher até que ele toca realmente na necessidade dela. Havia uma sede daquela mulher de ter a sua alma saciada. Por quê? Porque Jesus conhecia a necessidade dela, porque o Pai conhecia o coração daquela mulher. Por que nós estamos usando esse texto como base, que Jesus conhece todas as necessidades? Mais para frente, no capítulo 6, a partir do verso, só um minutinho, do capítulo 6, a partir do verso 1, nós temos o conhecimento da passagem da multiplicação do pães e dos peixes. Por que eu comecei no capítulo 5, no verso 19, dizendo que Jesus conhecia todas as nossas necessidades? Porque no capítulo 6, a partir do verso 1, nós temos a multiplicação do pães e dos peixes. E detalhe que uma das coisas que ele pergunta para os apóstolos no capítulo 6 é: como vamos dar de comer a todo esse povo? Mas a Bíblia fala que Jesus já sabia o que tinha que fazer. E é interessante que naquele momento os apóstolos falam assim: cara, nem se nós tivéssemos 30 denários, nem se tivéssemos isso, nem se mandássemos isso. Eles começam a ter uma visão lógica da coisa, o que era normal. Afinal de contas, os apóstolos estavam conhecendo Cristo. Tudo para eles era novo, não julgo eles nisso, porque talvez até eu me colocaria no papel deles e também falaria a mesma coisa. Mas Jesus, ele conhecia o coração do Pai para nós, para aquela pessoa, e fala para eles assim: se assenta aqui na multidão, se assente. E de repente, vem uma criança com 5 pães e 2 peixes. Era o sinal que Cristo precisava daquilo que ele já viu que o Pai tinha feito nas regiões celestiais. Lembra que no capítulo 5, no verso 19, ele fala: eu não faço nada o que não vejo o Pai fazer. Ou seja, é como se Cristo já tivesse visto nas regiões celestiais todos aqueles pães e aqueles peixes já multiplicados.
E quando aquele menino traz aqueles pães, aqueles peixes para Jesus, é o sinal do que Cristo já tinha visto, era aquilo que ele tinha que fazer. Interessante isso, né? É como, mais uma vez, trazendo a ilustração daquela mulher lá. Havia uma necessidade da alma daquela mulher, e quando Jesus fala assim, olha, quem beber da água desse poço vai continuar tendo sede. Mas se beber da água que eu der, você não vai ter mais sede. Não vai ter sede. Não vai voltar a ter sede. Então o que acontece? Jesus ele vai naquela mulher samaritana e vai na necessidade dela. E fala assim, ó, e em todo o discurso aí tem um momento que Jesus fala para aquela mulher samaritana, olha, chama lá o teu marido. E ela, mas eu não tenho marido dela. Ele, pois é, porque se já tivesse 5 e o que você tem agora não é teu. Demonstrando que Jesus conhecia o coração dela, conhecia aquela mulher. E aquela mulher maravilhada, ela vai para a cidade, como todo mundo sabe, ela vai para aquela cidade e anuncia o Cristo ali, o profeta que havia de vir. Conhecendo mais uma vez a necessidade dela. Sabe, querido, Cristo conhece a sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você quer. Mas, como está aqui no nosso esboço, quanto tempo você desprende para o seu trabalho? Quanto tempo você desgasta mais no seu trabalho do que na comunhão com Ele? No capítulo 6 aqui de João, Jesus ele sabia que havia uma multidão de gente para alimentar. Só que Jesus já tinha visto que no céu já havia pães e peixes prontos para ser distribuído para aquelas pessoas. Porque Deus conhecia que eles estavam com fome, eles precisavam. E Ele multiplicou ao ponto de ter 12 cestos cheios. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente nos prende a tanto tempo trabalhando, às vezes a gente prende tanto tempo nos esforçando no trabalho, passando das horas, nós fazemos horas extras, nós às vezes nem cobramos essas horas extras, mas pelo fato de desprender, eu conheço pessoas que passam em meio de trabalho às 5 horas da manhã, que acordam cedo, preocupado com o trabalho, preocupado com as atividades, achando que com isso está demonstrando sendo um bom profissional. Mas quando por dentro está como essa mulher samaritana, necessitando realmente de uma água viva. Como esse povo que precisava desses pães. Estou com fome, eu preciso comer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem é a sua fonte? Quem é a sua fonte? A sua fonte é Jesus Cristo? Ou a sua fonte é um poço de uma água que você vai voltar a ter sede? A sua fonte realmente é aquilo que Jesus Cristo pode fazer pela sua vida, em todas as áreas, ou sua fonte ainda vai ser pães e peixes? Quanto tempo a gente tem se desgastado em procurar a vontade de Deus do que as coisas do mundo? Sabe, querido, eu quero deixar essa mensagem para você refletir essa noite. E para concluir aqui, o que eu quero dizer para você é, sabe, nesses dias, devido às comparações, vamos botar assim, a gente às vezes compara porque o outro tem um carro melhor, às vezes o outro, né, aquela coisa da grama do vizinho mais verde, né? A casa do outro é melhor, e por a gente achar que as coisas dos outros é melhor, a gente se esforça tanto ao ponto de, inclusive, terceirizar a educação dos nossos filhos. E a gente simplesmente vive a vida trabalhando e deixando as coisas para lá. Mas sabe, é o que Salmo 37 vem falar, está aqui no esboço, Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sabe, querido, entrega teu caminho. Deixa com que Jesus Cristo, que conhece as suas necessidades, como a mulher do poço, como a multiplicação do pão e dos peixes, como ele viu, como ele vê as coisas, ele vê as coisas.
Ele conhece, Jesus Cristo agiu assim na terra e continua agindo. Ele vê as suas necessidades, ele conhece o que você precisa. Então, não se espelhe nas coisas desse mundo. Tenha momento de comunhão na sua comunidade, tenha momento de comunhão com o Espírito Santo. Não fique só nas 2 horas dentro da sua igreja. Busque na sua casa com a sua família. E você vai entender qual é a real necessidade de Cristo para você. E você vai ter essa água viva jorrando de você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Paz.